A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, hoje é dia de discipulado e, infelizmente, nem todo mundo consegue estar no horário certo. Eu vou dar aqui uns 2 minutos antes de eu começar a ministrar para todo mundo se ajustar, se preparar, né? Você sabe, a palavra de Deus penetra e faz aquilo para o qual ela foi liberada. Quando a pessoa presta atenção, depois da palavra ele precisa fazer uma escolha. Eu aceito essa palavra ou eu rejeito essa palavra? A hora que ele aceita, ela muda a vida dele. Então, eu quero que você se prepare para ouvir a palavra de Deus. Então, se tem alguma coisa ligada que tira atenção, desliga. Tem uma porta aberta, fecha. Senta aí para ouvir. Se você está junto com a sua equipe, agora é a hora. Vocês podem começar a orar, flua no Espírito Santo, comece a falar em língua. Se prepare para ouvir a palavra de Deus. Porque eu tenho algo importante para te falar. Eu quero completar. Você sabe que nesse discipulado que nós estamos fazendo às quartas, tem sido palavras que se completam. Palavras que vêm, depois outra encaixa, a outra, e assim a gente vai. E hoje eu quero completar a palavra de quarta-feira passada. Algo muitíssimo importante para você. Mas vamos esperando as pessoas chegarem. Estou aqui esperando há pelo menos 2 minutos. Eu estou aqui meio sem relógio para alguém me falar se deu ou não. Mas 2 minutos para que todo mundo entre, para que todo mundo possa estar preparado para poder ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu espero que você esteja na reunião de discipulado. Eu entro com a primeira parte, a segunda é com a sua equipe, é com o seu líder local, ou você mesmo é o próprio líder onde você vai continuar o discipulado. Você sabe, quarta-feira é dia de discipulado. É uma das nossas estruturas, é aquilo que precisa funcionar no nosso meio de forma assim poderosa. Porque discipulado, quem mandou fazer isso foi Jesus Cristo. Ide por todo mundo e fazei discípulos. É nesse dia aqui que nós estamos fazendo discípulos. A gente faz discípulos de diversas formas. Uma delas é nesse dia aqui na quarta-feira, onde a gente orienta, onde a gente apoia, onde a gente ministra, onde a gente edifica, onde a gente aperfeiçoa, onde nós somos os instrumentos de Deus para aperfeiçoar as pessoas, para que elas desempenhem o seu serviço, que é a edificação do corpo de Cristo. Amém? Mas eu creio que já deu o tempo, então nós vamos começar aqui. Antes, eu quero orar por você agora. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito traga agora revelação. Revelação para quem está me ouvindo, em nome de Jesus, que as pessoas não entendam de forma natural, mas entendam, Senhor, pelo Teu Espírito. Senhor, dá-me palavras naturais que representem verdades espirituais, exemplos, Senhor, que possam ajudar no aprendizado da Tua Palavra, no posicionamento a partir da Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero, tudo que eu vou falar hoje está aqui mais ou menos aqui nesse texto aqui de Hebreus, que é um texto conhecidíssimo, Hebreus capítulo 12. Então veja, deixa eu pegar aqui o fio da meada. Deus nos deu uma palavra. Qual a palavra que Deus nos deu? Acabou o pit stop, acabou a quarentena da passividade, da inatividade, a quarentena de você ficar parado, quieto e só pensando coisas sem saber o que fazer. Acabou esse tempo. E quando eu falo que acabou a quarentena, não estou falando para você sair da sua casa fazendo coisas, não. Acabou a quarentena naquilo que a pessoa fica sem rumo, fica imobilizado. Ele fica ali parado, passivo. Acabou esse tempo. Deus nos falou, acabou esse tempo. Qual é a direção de Deus? Diga ao povo, diga à igreja que marche. Marcha em qual direção? Na direção de Canaã. Canaã é o nosso propósito de vida. Canaã, então, significa a promessa do Senhor, significa o sonho que o Senhor nos deu. Eu diria, qual é o sonho e a promessa do Senhor para a sua vida? Desengaveta isso, vamos colocar isso em marcha, vamos atrás disso, nós vamos conquistar isso, porque o Senhor diz, marche, marche, marche. Essa é a palavra de Deus. Agora os irmãos sabem, nós já conversamos sobre isso há muito tempo. Todas as vezes que muda um tempo, tem um modo para aquele tempo. Então, nós estamos em tempo de conquista, precisamos liberar o poder de Deus para isso. Deus falou, acabou o pit stop. O pit stop tinha algo para ser feito. Renovado, restaurar, fluir no Espírito Santo, conhecer mais a palavra do Senhor, descanso ali no pit stop. Agora vamos continuar a carreira. Então tem um modo. Como que é que se caminha nessa carreira? Como que é que entra nessa caminhada? Como que é que a gente faz para chegar no alvo? É um modo.
E o apóstolo Paulo, aqui em Hebreus capítulo 12, ele nos dá o modo pelo qual eu e você precisamos agir para completar a carreira. Então vamos ler a palavra de Deus e vamos ver o que é que Paulo diz aqui. Ele fala o seguinte, a partir do verso 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia é grande desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então veja, Paulo aqui dá claramente aqui duas coisas que não faz bem parte do que eu queria falar, mas eu estou sentindo aqui de falar isso. Olha que Paulo está falando que Deus nos propõe uma carreira. Então veja bem, Deus nos deu uma palavra. Você não é obrigado a seguir a palavra de Deus. Deus nunca impõe algo a você. Deus te desafia a algo. Então Deus propõe uma carreira. Nesses dias Deus propôs, sai desse pit stop, entra na caminhada, marche, vamos caminhar, vamos conquistar. Isso é uma proposta divina. Você pode recusar essa proposta. Você pode falar, não quero. Eu vou ficar aqui. Eu estou bem aqui, eu estou aqui com os meus botões aqui, com os meus pensamentos. Eu não vou entrar nisso, não. Você pode rejeitar isso. Porque Paulo está falando que é proposto. A palavra de Deus sempre é proposta, porque Deus nunca impõe algo sobre você. Vai chegar um dia que Deus vai impor. Vai ser o julgamento quando terminar tudo isso. Você fez escolha e pronto. Agora você fez a escolha, é sua e Deus aí vai impor a escolha que você fez. No entanto, hoje não, Deus propõe. Deus propõe. Então a palavra que eu passei para você que Deus nos deu é uma proposta de Deus. Se você quer entrar nessa proposta, aí Paulo diz como caminhar. Então, a primeira coisa que Paulo diz aqui, ele fala duas coisas que é o modo. Primeiro, corramos. Ou seja, eu e você temos pressa. Sabe por que nós temos pressa? Porque é o seguinte, o tempo é definido, o tempo é curto. Deus já definiu meus dias, os seus dias estão contados. Sabe, Deus nos deu um tempo para nós conquistarmos o propósito divino. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte desse processo divino. Então, corramos. Sabe, a vida cristã não é para ser feita assim, a marcha lenta, sabe? Não, corramos a carreira proposta. Ou seja, pulamos dentro dela, abraçamos ela e vamos vivê-la. É isso que está falando, correr. Mas ele fala, olhando firmemente para Jesus Cristo. Esse é o modo, correndo, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Não é para a gente perder Jesus de vista, é para a gente sempre estar olhando para o Senhor, seguindo o Senhor. Isto é o que aconteceu lá no deserto. Veja, a palavra é, continue a carreira, mas o deserto não acabou, as provações vão continuar, mas é hora de marchar, e nós vamos vencer todas as provações. Porque você sabe, num deserto, as provações são extremas. Num deserto, as tribulações são muito grandes. Mas eu vou te falar uma coisa, essa é a bênção de Deus. Quanto maior é a tribulação, maior é o poder de Deus manifesto. Então veja, em situações extremas, nós temos poder extremo da parte de Deus. É isso que acontece. Então, a palavra de Deus diz, olha para Jesus, por quê? Do mesmo jeito que aconteceu lá no deserto. Eles tinham que andar debaixo da nuvem. Você imagina o povo lá, e se alguém dormiu, alguém ficou dentro da sua barraca, a nuvem levantou, a nuvem foi embora, e ele ficou, e todo mundo foi embora. Ele vai ficar perdido no deserto, ele vai morrer no deserto. Para ele não morrer no deserto, tem que andar debaixo da nuvem. O que Paulo está falando? Quando você entra na carreira proposta, terão muitos obstáculos, muitas provações, mas você precisa estar olhando para Jesus para não perder o rumo. Para não perder o rumo, você precisa estar na passada de Jesus. Se Jesus parou, você para. Se Jesus andou, você anda. Se Jesus virou, você vira. Se Jesus virou para o outro lado, você também. Se Jesus olha, você olha. Se Jesus para, você para. É isso que Paulo fala, correndo e olhando para Jesus, do mesmo jeito que o povo no deserto caminhava debaixo da nuvem. Era na passada do Senhor, do mover do Espírito Santo. Não sou eu que defino, não é você que define, porque quem conhece tudo
é o Senhor. Quem propôs a proposta é o Senhor. A carreira foi colocada por Deus. Não sou eu que defino, não é você que define. Amém? Agora, Paulo, então esse é o modo, correndo, olhando para Jesus. Mas Paulo fala aqui de um perigo, e é sobre esse perigo que eu quero falar com você nesta noite. E ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pulando o verso 2, para dar continuidade, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então o que é que Paulo está falando? Eu preciso correr, correndo. Mas você consegue correr como? Então Paulo está falando, olha, aqui existe um problema. Na carreira proposta, dependendo do jeito que você anda, dependendo do jeito daquilo que você está carregando, você pode fatigar, você pode se cansar a tal ponto que você desmaia na sua alma. Você vai ver, o que é desmaiar na alma? Eu vou te falar, desmaiar na alma é quando você desiste. Desmaiar na alma é quando você fica pela beira do caminho. Desmaiar na alma é quando você perde seus valores. Desmaiar na alma é quando você deixa de sonhar. Isso é desmaiar na alma. Então, dependendo, porque olha, a carreira é correndo, dependendo do jeito que eu correr, pode ser que eu vou cansar tanto que eu vou desmaiar na alma. E com certeza absoluta, não é isso que Deus tem para você e nem para mim. E em nome de Jesus, você não fará parte desse grupo que desmaia, que fica pela beira do caminho, que abre mão da carreira proposta. Quantas pessoas você conhece que não abriram mão da carreira proposta? Que pararam, que desistiram, que falaram, não, eu vou cuidar agora da minha própria carreira. Abriu mão da carreira proposta, eu vou cuidar da minha carreira, eu vou conduzir a minha própria vida. Muita gente fez isso, ou seja, cansou a ponto de desmaiar, ou seja, de desistir, de perder os sentidos espirituais. Ele não consegue mais perceber as coisas espirituais, ele está percebendo coisas naturais, mas as coisas espirituais ele passou de perceber, ele não está mais percebendo mais, sabe por quê? Porque ele desmaiou na alma. Aleluia, em nome de Jesus não será o seu caso, porque eu estou aqui justamente para te alertar isso, porque Paulo está alertando isso, Paulo está falando sobre isso, Paulo está colocando, olha, toma cuidado que esse é o perigo que eu e você podemos passar quando nós abraçamos a carreira proposta, de ficar pela beira do caminho. E aí ele fala, quando é que eu e você podemos ficar pela beira do caminho? E ele fala aqui em duas coisas. E ele diz o seguinte, desembaraçando-nos, ou seja, tirando do caminho, todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então veja, a carreira, quando você vê essa parte aqui, significa o seguinte, que eu e você precisamos entrar na carreira descansado, porque peso cansa, pecado cansa. Então ele está falando, você precisa tirar isso da sua vida para você entrar na carreira descansado. Lembra, Jesus disse que o jugo dele é leve e suave. Quando é leve e suave, você consegue correr, você consegue ir até o final. Mas se você carrega peso, e pecado também é peso, você não consegue. Então, ou seja, o que é que Paulo está falando? A carreira proposta, a gente deve correr de forma descansada. E mais, não é só para você começar assim, é para você permanecer assim. Você entende isso? Então veja, eu tenho que entrar na carreira proposta descansado e permanecer descansado dentro da carreira proposta. Então olha, e descansar, queridos, foi uma das coisas que Deus ensinou o povo de Israel antes de falar para eles marcharem. Essa foi uma das coisas, eu acho que há 2 quarta-feiras atrás eu falei sobre isso. Então, ou seja, Deus ensinou como eles devem descansar. Os irmãos lembram do que eu ministrei, do que eu falei, que na hora deles descansarem, eles deviam estar em formato de cruz. O tabernáculo no centro e eles deveriam estar na posição da cruz. Ou seja, o que é que Deus estava ensinando lá para Moisés e para todo aquele povo que serve para mim e para você hoje e que na nova aliança ficou claríssimo isso. A cruz é o nosso lugar de descanso. A cruz não é um lugar de sofrimento. A cruz não é um lugar de destruição. A cruz é um lugar de descanso. Eu e você, para vivermos descansadamente, nós precisamos viver na cruz. Lembra que Jesus falou, você quer ser meu discípulo?
Tome a sua cruz dia a dia. Então, todo dia eu preciso estar na nossa posição de cruz. Todo dia eu preciso assumir a cruz. Para quê? Para que haja descanso. Porque o meu descanso, o seu descanso está na cruz. Você fala assim, mas pastor, como que é esse negócio de estar no descanso dentro da cruz? O que esse texto tem a ver com isso? Eu vou te explicar isso. Então, aqui está falando para a gente tirar do caminho pesos e pecado. E eu estou te falando que a cruz é a forma de eu ficar livre de pesos e de pecado. É a cruz que vai tirar isso. É a cruz que vai tirar esse peso, que vai tirar esse pecado, vai tirar isso do caminho. E aí eu vou viver de forma descansada. Amém? Eu quero começar falando aqui, porque ele falou pesos e pecado. Eu quero começar primeiro pelo pecado. Antes de falar dos pesos, vamos falar do pecado, porque eu acho que esse é mais simples de nós entendermos. Então veja bem, olha o que ele está falando. O pecado que tenazmente nos assedia. Ele não está falando que o pecado está dentro, ele está falando que o pecado está fora. Então olha o que acontece. O que é que a cruz tem a ver com o pecado e como que a cruz resolveu o pecado? A cruz aniquilou o seu pecado e o meu. Não há mais pecado que faça separação entre eu e o Senhor, entre você e Deus. Não há mais pecado, porque o sangue de Jesus já nos purificou. O sangue de Jesus já nos limpou. O sangue de Jesus já acabou com o pecado, tanto na minha vida quanto na sua. É isso que a cruz. Então a cruz te liberta do pecado. Quando você olha para a cruz e você acredita que ali morreu o pecado, então o pecado ali já não tem mais valor diante de Deus, não para você, não para mim. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dele. Você entendeu? Então a cruz, ela destrói o pecado. Mas aqui Paulo está falando que o pecado fica tenazmente nos assediando. Como que ele faz isso? De duas formas. Então veja, você que é filho de Deus, eu que sou filho de Deus, o pecado já foi destruído na cruz. Nós já fomos purificados, nós já fomos limpos, nós já somos uma nova criatura nascida segundo o poder divino. Essa criatura, ela não peca porque ela é pura, ela é limpa, ela tem um DNA de Deus. Quem tem um DNA de Deus não vive pecando. Essa é a nova criatura. E isso é o que está escrito na palavra de Deus. O que o diabo fica fazendo? Ele fica tentando falar para você que isso é mentira. Ele tenta falar para você que isso não é bem assim. Ele coloca na sua cabeça que pode ser que Deus perdoou alguns pecados seus, mas tem alguns que ele não perdoou. Então ele fica de fora, tenazmente te assediando. Porque de fora falando para você, essa história não é bem dessa forma. Essa história não aconteceu bem assim. Olha, então o diabo fica tentando ressuscitar aquilo que Deus já matou na sua vida. Ele fica tentando te enganar, me enganar, falando, tem pecado que não, esse pecado não é assim. E aí quando você aceita o assédio, que o assédio está fora, não está aqui dentro, está fora. E quando você aceita, a condenação, ela vem para a sua vida. A culpa vem para a sua vida. E aí, meu irmão, eu vou te falar, isso é peso que você não consegue carregar. Isso é peso que vai tirar o seu descanso. Porque a hora que você aceita isso, a condenação, qual é a primeira coisa que você faz? Você se esconde de Deus como Adão fez. Porque quando você tem consciência do seu pecado, você se afasta de Deus, porque você sabe, pecado mata e Deus falou para não fazer. Como que eu chego diante de Deus agora com o meu pecado aqui? Então ele fica tentando ressuscitar o pecado na sua vida. E isso é peso. Irmãos, quantas pessoas eu conheço que estão aí pesadas, vivendo uma vida trágica, porque não consegue se liberar do pecado que cometeu. Fica pensando, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu não devia ter feito, isso é muito ruim, eu prejudiquei, eu matei, eu roubei, eu assediei, eu traí, eu fui infiel. E aí fica na cabeça desse jeito. É do jeito que o diabo gosta. Isso cansa. Ninguém consegue entrar na carreira proposta e viver na égide, sob o controle, pensando que o pecado dele não foi perdoado por Deus e que ele precisa fazer algo para perdoar. Agora olha o que acontece. Se você entra nessa de fazer algo para receber o perdão, você está buscando e vai fazer algo que você nunca vai ter. Por quê? Já está perdoado. Então você passa a vida inteira fazendo isso. Isso cansa. Isso sobrecarrega, e você fica à beira do caminho, e você desmaia na sua alma, e você desiste da vida cristã, por causa do pecado. Essa é a primeira coisa, que o pecado fica tenazmente te assediando, fica tentando uma brecha, fica tentando entrar na sua vida, falando, olha, não acabou o pecado,
A segunda forma é o contrário disso, que o diabo, você sabe, ele não tem equilíbrio, ou é para um lado ou é para o outro. Então, de um lado ele fica tentando ressuscitar, ou do outro ele fala, não tem mais pecado, você agora pode virar amigo do pecado. Você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, porque não tem mais pecado. Isso é uma mentira também. Isso é uma mentira do inferno, porque eu e você já morremos por pecado. Então o pecado não pode ressuscitar, eu não posso aceitar isso, para eu não carregar a condenação e a culpa, mas eu também não posso abraçar o pecado, porque o pecado está fora. Eu não posso virar amigão do pecado. Não existe amigão do pecado. Ele morreu para mim, isso já era, não faz parte da minha vida. Paulo falou, como que eu posso pecar sendo que eu morri para ele? Então o diabo fica tenazmente tentando o pecado entrar para gerar peso na sua vida e na minha. Ou ele vai gerar peso ressuscitando coisas que Jesus já perdoou, que Jesus já perdoou lá na cruz, que Deus já perdoou através do sacrifício de Jesus, ou ele vai falar que você pode viver a vida que você quiser viver, do jeito que você quiser fazer, pode fazer qualquer coisa, porque o sacrifício de Jesus já perdoou os pecados, para trás, hoje e do futuro. E aí o diabo te engana e fala, pode pecar porque já está perdoado. Aí vira peso. Aí vira peso na sua vida. Então, ou seja, eu e você temos que pegar a cruz dia a dia para manter a consciência limpa de pecado, para não estar pecando. Fala, mas pastor, eu peco, de vez em quando eu peco. Não é a minha história de vida, não é a minha prática, mas de vez em quando eu peco. E aí? E aí, o que você faz? Confessa o seu pecado. Se arrepende do seu pecado e assume a obra do Calvário, invoca a obra do Calvário para te limpar daquele pecado. Pronto, está resolvido. Porque você, ao reconhecer o pecado, você, ao arrepender do pecado, é hora de você invocar a obra do Calvário, isso é fé no que Jesus fez. E aí pronto, está resolvida a sua vida. Isso não vai ser peso, porque crente carrega peso dos pecados que ele comete depois a maioria dos crentes, depois da conversão. O diabo fala aí, tá vendo? Se você fosse crente, você não estaria pecando. Ou, Jesus morreu lá, mas será que ele morreu por esse pecado? Pronto, gerou confusão. Tudo que o diabo quer, isso é peso. Isso sobrecarrega você. Não aceite isso. Então, Paulo falou, desembarace, tire isso do caminho. Como? Indo para a cruz. Indo para a cruz, invocando a cruz, vivendo a vida da cruz. Não é do sofrimento, é crendo no sacrifício de Jesus na cruz. O segundo ponto que ele falou são os pesos. Então veja, primeiro é o pecado, segundo os pesos. E de pesos, se você carregar peso, você não vai conseguir chegar. Você vai desmaiar na sua alma. Se você carregar a condenação do pecado, você desmaia na sua alma. Você fadiga, você fica exaurido e você acaba desmaiando, perdendo os sentidos, parando. Se você carregar peso também, vai, porque a carreira proposta, ela tem um modo, é carregando o jugo de Jesus, que é leve e suave, então você consegue correr. Mas se você carregar peso, se o diabo colocar peso sobre você e você aceitar esse peso, você vai desmaiar, você não vai chegar em Canaã, você não vai cumprir o propósito divino, você vai ficar pela beira do caminho. Mas o que é que são pesos? São muitas coisas, mas eu quero falar pelo menos dois, que eu considero os dois mais importantes. São os pesos mais importantes daquilo que o diabo coloca. O primeiro dele, dúvidas. Dúvida é peso. Olha, se você fizer... Ai, minha voz está ruim, eu estava pregando a noite inteira e aí acabou que eu fiquei dessa forma. Mas você me perdoe e tenha paciência comigo. Então veja bem, dúvidas. Eu acho que você já teve essa experiência. Quando você está cheio de fé, você sabe, dúvida e fé é como luz e trevas. Então a fé é luz, dúvida é trevas. Quando tem um, não tem o outro. Você já deve ter percebido que você, quando está com fé, você tem ânimo, você tem força, você é leve, você avança. Quando você tem dúvida, é um peso, te para, te prende, parece que você está amarrado. Isso é dúvida. Dúvida é peso. E eu quero falar de duas dúvidas que normalmente está na vida de quase qualquer crente e que a cruz resolve. Então veja, onde é que eu me liberto dos meus pesos? Na cruz. Na cruz, olhando para a obra do Calvário. Então a primeira delas, qual que é a maior dúvida do ser humano e o que ele mais precisa acreditar na vida cristã? É que ele é amado de Deus, que Deus o ama. Isso é um jargão no meu evangelho. Deus te ama, Jesus te ama. Mas eu preciso crer nisso, isso precisa se tornar uma realidade. Porque quando eu creio que o Senhor me ama, isso é assim, olha, isso é uma bomba atômica espiritual na sua vida. Você não tem nenhum vencedor que tem dúvida se Deus o ama.
Então a primeira dúvida que o diabo fica colocando na sua cabeça é que você não é amado por Deus. Quando você não se sente amado por Deus, você se sente rejeitado, excluído, você se sente em débito com Deus, você sempre está querendo fazer alguma coisa para Deus, para Ele te amar. E eu quero te falar, Deus já te ama. E como que é que a cruz resolve isso? Por que a cruz resolve isso? A cruz foi onde Jesus morreu? Pois é, a Bíblia diz que a obra do Calvário é a maior expressão de Deus de amor por você e por mim. Porque Jesus era o único filho de Deus. Pensa você se você iria oferecer seu filho por alguém. Então, mas Deus ofereceu o único filho dele, por mim e por você, nós ainda sendo pecadores, nós ainda sendo inimigos de Deus. Paulo diz que isso é a maior expressão, isso demonstra o amor de Deus por mim e por você. Então, quando você olha para a cruz, você não tem dúvida que Deus te ama. Então, veja, a cruz vai te libertar dos seus pesos, a cruz vai te libertar das suas dúvidas, e uma delas é, Deus me ama ou não? Deus ama. Porque a morte de Jesus é a expressão desse amor para mim, por mim e por você. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais. Deus já te ama de forma perfeita, completa, plena. Isso é um peso. Você precisa arrancar isso da sua cabeça. Vira e mexe, tem alguém falando, o que eu fiz de errado para passar isso? Eu sei, Deus não me ama. Porque Deus está numa compensação. Se eu faço certo, Ele me abençoa. Se eu não faço certo, Ele me pune. Isso é falta de entender que Deus ama. Você não trata seus filhos assim. Por que Deus iria nos tratar assim? Então, essa é o primeiro peso do primeiro ponto da dúvida. O segundo é poder. Tem pessoas que acham que Deus ama, mas o poder não está liberado. Irmãos, vai para a cruz novamente que você vai ficar livre disso. O que é que aconteceu na cruz? Vou te falar. Jesus morreu. Jesus ressuscitou, isso tudo na cruz, isso é a obra do Calvário. Jesus foi glorificado quando Ele entrou nos céus com seu sangue, resolveu o problema, e quando Ele foi glorificado, Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Ele enviou o poder de Deus. Tudo que é criado, tudo que é feito, toda a palavra de Deus só se cumpre pelo poder de Deus. Então o poder de Deus está à sua disposição, está à minha disposição, você entende isso? Então você não precisa ter dúvida sobre o amor de Deus e muito menos sobre o poder de Deus na sua vida. Deus te deu tanto poder que veio morar dentro de você. Ele amalgamou você e o Espírito Santo. Não tem jeito de separar isso mais. A única coisa que eu e você precisamos ver é olhar para a cruz e crer nisso. Crer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus foi glorificado e que o Espírito prometido foi liberado. O Espírito prometido foi liberado a você e a mim. Ele está aí. Basta que você deixe ele fluir. Porque quem é que impede o Espírito Santo de fluir? Não é Deus, porque Ele já enviou. Não é o diabo, porque não tem poder maior do que o Espírito Santo. Não é o mundo, porque o mundo também não consegue ir contra o Espírito de Deus. Só você e eu é que podemos impedir o Espírito Santo de agir nas nossas próprias vidas. Então veja, o poder já foi dado. Eu entrei nessa carreira proposta. Eu abracei a promessa de Deus. Mas será que eu vou chegar? O poder de Deus vai te levar. Mas eu estou vivendo numa pandemia, eu estou vivendo muitas provações, eu estou desempregado, a minha empresa não sei se vai fechar, meu casamento está ruim e tudo. O poder de Deus vai manifestar. O poder de Deus abre portas. O poder de Deus traz milagres. O poder de Deus faz as coisas acontecer. O poder de Deus, Ele vence os seus inimigos. O poder de Deus traz tudo aquilo que você precisa para fazer o que você foi chamado para fazer. Então não tenha dúvida, é um peso horrível que te para quando você não percebe que o poder de Deus já está em você. E onde é que o poder de Deus, o que é que qualificou o poder de Deus a vir? A obra do Calvário. É a cruz. Então veja, o descanso, você acaba com o pecado na cruz e você é liberto dos seus pesos também na cruz. Você entende isso? Então, de dúvidas, essas duas eu considero principal. Pensando então, tirando essas duas dúvidas, o que é que vai sobrar na sua vida? Deus jamais vai me abandonar. Porque Ele me ama. Porque Jesus já morreu na cruz. Então Deus nunca vai me abandonar. Eu estou sempre com o Senhor. Eu vou estar avançando sempre com Jesus. Ele não me excluiu, não me abandonou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você tem fé para entrar na carreira, correr e chegar e conquistar. Por quê? Você não tem medo. Isso vai afastar o medo.
Isso é o perfeito amor de Deus. É o amor dele na sua vida, juntamente com esse poder, que manda embora tudo quanto é medo. E se você não tem medo, eu vou te falar uma coisa: medo é pesado. Medo é pesado. Você não conhece ninguém com medo que sai do lugar. Você não conhece ninguém com medo que vence alguma coisa. Porque o medo drena todas as forças da pessoa. Então, o que Paulo falou? Desembarace de todo o peso. Sai disso. Deixa isso para lá, em nome de Jesus. E é lá na cruz que você deixa todos esses pesos. É lá na cruz que você deixa os pecados, é lá na cruz que você deixa esses pesos. Mas tem um outro peso que eu quero falar para você. Então, o primeiro, peso, dúvida. O segundo, justiça própria. O que é a justiça própria? Nós já falamos isso inúmeras vezes, mas deixa eu te falar que eu preciso te lembrar disso. Justiça própria é quando você trabalha no princípio do merecimento. Justiça própria é o seguinte: eu sou o juiz, eu decido quem merece, quem não merece, inclusive sobre a minha própria vida. Eu acho que eu mereço algo, então tem que receber aquilo. Eu acho que o fulano não merece algo, então ele não precisa disso. Isso chama-se justiça própria. É quando você se torna juiz. É quando você vai definir o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que merece e o que não merece. Isso chama-se justiça própria. A obra do Calvário veio para matar a justiça própria, tanto sua quanto minha. Sabe por quê? O juiz é o Senhor. E a minha justiça própria e a sua justiça própria, ela morreu na cruz. Quando o Senhor Jesus morreu, eu em Cristo morri, então a minha justiça morreu. E quando o Senhor ressuscitou, eu também ressuscitei. Mas agora com base em qual justiça? A justiça de Cristo. Irmãos, a justiça de Cristo é algo poderoso. Nós já falamos inúmeras vezes sobre isso, mas deixa eu só resumir aqui. Agora, quando eu olho para a obra do Calvário e entendo que a minha justiça morreu lá, eu paro de julgar as pessoas, eu paro de viver debaixo do merecimento. Porque eu entendo que tudo é graça divina. Tudo é Deus quem fez, não sou eu. Então, os irmãos sabem daquela parábola que Jesus contou sobre alguém que devia muito, milhões lá para alguém. Foi perdoado da dívida que não tinha como pagar. Mas ele saiu dali e encontrou alguém que devia para ele. Mas era pouco que devia. Ele acabou de ser perdoado de milhões, mas ele encontrou alguém que deve alguma coisa para ele. O que ele fez? Não perdoou. O que o Senhor falou? Ele vai ser pego e ele vai ter problema. Porque quando você está vivendo a sua justiça própria, você está desprezando a obra do Calvário, porque a sua justiça própria viveu lá. Você está ressuscitando ela, você está vivendo pelos seus valores, você está vivendo pelos seus princípios. Você é que está julgando as pessoas, você está desprezando os princípios de Cristo, você está desprezando a justiça do Senhor. E aí, a Bíblia fala que você decaiu da graça. Decaiu da graça. Mas quando você entra na justiça de Cristo, então você assumiu a graça divina. Então veja, de uma forma muito prática, quando é que você vive a justiça de Cristo? Quando você faz pelo outro aquilo que Deus fez por você. É isso. Você não vai julgar mais, você não vai condenar mais, porque Deus não te condena, porque agora Ele já te salvou. Ele condenou foi Jesus na cruz, e você foi salvo pela cruz, então você é salvo. Você não condena ninguém, você não julga as pessoas, você perdoa as pessoas, você aceita as pessoas, você abençoa as pessoas, porque é isso que Jesus Cristo fez e faz até hoje. A justiça de Cristo é abençoar. A justiça de Cristo é investir. A justiça de Cristo é aceitar, é suportar a pessoa. A minha justiça e a sua é julgar os outros. Julgar os outros e falar que eu mereço, porque eu fiz isso, porque eu fiz assado. A cruz tira esse peso sobre você. E eu vou te falar uma coisa. Não tem nenhum peso, eu deixei isso por último para falar, maior do que a justiça própria. Esse é o peso que para todo mundo. Quase todo mundo fica na beira do caminho por conta disso. Não é nem questão de pecado, porque crente de verdade não vive por aí pecando. Crente de verdade não tem dúvida. Mas crente de verdade, todos os dias pode cair na justiça própria. Principalmente, quanto mais ele se santifica, quanto mais consagrado, quanto mais Deus o usa, mais ele pensa que ele é alguma coisa. Mas ele pensa que ele merece alguma coisa. É aí o perigo. E aí vira peso. E aí a pessoa para no meio do caminho. Aí não consegue correr, ele não consegue olhar para Jesus, porque está olhando para ele. Ele não consegue abraçar e correr e conquistar Canaã. Sabe por quê? Está preso nele mesmo.
Ele merece, ele tem que ser feliz, o outro tem que servi-lo, o outro está errado, o outro não merece, mas ele sabe tudo. Isso chama-se justiça própria. Essa justiça própria morreu na cruz. Quando você olha para a cruz e crê, você fala, minha justiça morreu lá. O que eu vou fazer pelo irmão? Vou fazer o que Deus fez. O que Deus fez? Me perdoou. Vou ser gracioso, vou abençoar, vou suportá-lo, vou apoiá-lo, vou reconciliar, vou abraçá-lo. Essa é a justiça de Cristo. E aí todo o peso vai embora. Você entende isso? Então olha, presta atenção que eu vou encerrar agora. No deserto, qualquer peso mata a pessoa. O deserto você tem que andar livre e solto, que é o jugo de Jesus. A carreira proposta só é possível chegar, só se chega em Canaã quando você está leve e solto, suave, quando você está vivendo a vida na dependência da graça divina. Aí você entra na carreira, aí você pode marchar, aí você chega. Mas se você carregar peso, se você deixar o pecado que está fora entrar e transformar a sua vida, você infelizmente vai ficar pelo meio do caminho. Mas glória a Deus que você não vai fazer parte desse grupo, principalmente agora que eu estou ministrando para você. Sabe por quê? Nós vamos caminhar para Canaã. Sabe qual é a nossa Canaã? A palavra de Deus deixa claro. A nossa Canaã é nos tornar como Jesus. A nossa Canaã é viver como Jesus vive, é pensar como Jesus pensa, é sentir como Jesus sente, é desejar o que Jesus deseja. Essa é a nossa Canaã, essa é a carreira proposta. Sabe, irmãos, Jesus é a joia do universo. Você foi chamado para se tornar como Ele. Olha o que a palavra de Deus diz. Deixa eu ler aqui um versículo para você. Está aqui em Romanos, capítulo 8. Paulo fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu vou te falar uma coisa, essa pandemia pode destruir muita gente que não está dentro do propósito de Deus. Mas aqueles que estão dentro do propósito, ela vai cooperar para o nosso bem. E qual é esse propósito? Paulo fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses que vão ser como Jesus, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Então veja bem, o que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, a minha Canaã e a sua Canaã, o propósito divino que é Canaã, é se tornar como Jesus. E Paulo fala mais lá em Efésios, ele fala, olha, ele diz que a gente tem que trabalhar como corpo, conectados, e aqui em Efésios capítulo 4, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, nós temos que caminhar, esse propósito, essa caminhada marchando, até que todos, a igreja cresça, a igreja realmente represente Jesus Cristo. É isso que ele está falando. E é isso que vai acontecer na sua vida e na minha. Basta que a gente se desembarace de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Para quê? Para não fatigar, para não desmaiar, para não perder os sentidos. Você crê nisso? Então aprenda o quê? Descansar e permanecer no descanso. Então o Senhor falou, acabou o pit stop, vamos marchar no descanso. E o descanso chama-se cruz. A cruz destrói as dúvidas, a cruz destrói os pesos, a cruz traz o poder de Deus, a cruz mata a justiça própria, a cruz é o meu lugar e o seu lugar, é a forma, é o modo de como nós devemos marchar. Você crê nisso? Eu quero orar por você, porque eu tenho certeza em nome de Jesus que você crê nisso, e eu quero orar para te abençoar, porque nós vamos chegar. Eu e você vamos nos tornar como Jesus Cristo. Em fé nós já somos. Jesus já mora aqui, mas isso precisa ser desenvolvido. A igreja, eu e você, a igreja, precisamos crescer nisso. E é hora para isso. Quando eu estou nessa carreira, vou te falar o que acontece. Sua empresa funciona. O seu emprego funciona. O seu casamento funciona. A sua saúde funciona. A alegria do Senhor se estabelece. Por quê? Porque é a forma, essa é a vida que o Senhor chamou você e eu para vivermos. Eu sei que você quer isso, então eu quero orar por você, porque agora você já sabe. Não desmaie. Não fique à beira do caminho.
Não fique à beira do caminho, não desista, não perca os seus sentidos espirituais. Por quê? Deus não tem isso para você. Basta que você se livre dos pesos e do pecado que tenazmente nos assedia. Amém? Quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra entre. Que haja revelação do Senhor a cada um que está me vendo e ouvindo agora. Recebe essa palavra. Que haja revelação. Vem revelação do Espírito. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo para um novo tempo. Eu te fortaleço no Senhor. Que o Espírito Santo flua na sua vida. Que você esteja olhando para Jesus com clareza, animado, e não desmaie no percurso. Não desmaie no propósito. Não desista do propósito, não fique à beira do caminho, mas ande, marche, olhando para Jesus sem peso, porque o jugo do Senhor é leve e suave. Abraça o descanso do Senhor, olhando para a cruz de Cristo, olhando para a cruz, onde o amor de Deus se estabelece, onde o poder foi liberado, onde a justiça própria morreu, e seja feliz, seja fortalecido, seja alegre, em nome de Jesus, porque nós vamos conquistar o propósito divino. Recebe essa palavra, entra a palavra em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus muda entendimento, muda sentimentos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, querido. Agora que eu fiz a minha parte, agora é você com a sua equipe, em nome de Jesus, continue a discipular, desfrute do Senhor. Comece a fazer os planos, comece as etapas disso, entra nesse processo com alegria e com convicção, com fé, porque Deus falou, é hora de marchar, amém? E vamos chegar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.